Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos debates mais importantes e, olha, mais fascinantes do direito. Como é que a gente pega uma lei escrita décadas ou até séculos atrás e aplica ela nos problemas super complexos do mundo de hoje? A resposta, como a gente vai ver, está longe de ser simples. E, no fim das contas, ela molda a sociedade em que a gente vive. Pois é, tudo começa com essa pergunta. Pensa só, leis sobre privacidade que foram criadas muito antes de existir internet, ou uma Constituição que nem sonhava com inteligência artificial. O que a gente faz quando o texto da lei não dá uma resposta clara, ou parece simplesmente velho demais? É exatamente aí que a interpretação deixa de ser só uma teoria de livro e vira um verdadeiro campo de batalha de ideias. E é isso que nos joga bem no centro do nosso tema de hoje, o dilema do intérprete. É uma tensão constante, sabe? Entre a gente precisar de regras claras para todo mundo saber como agir e, ao mesmo tempo, precisar de justiça num mundo que não para de mudar. E pode acreditar, isso não é só uma discussão teórica, não. A forma como a gente resolve esse dilema define nossos direitos e deveres no dia a dia. No coração desse dilema tem um cabo de guerra que nunca acaba. De um lado, puxando com toda a força está a estabilidade. A ideia de que as leis precisam ser previsíveis, consistentes, para que todo mundo saiba as regras do jogo. Do outro lado, com a mesma força, está a flexibilidade. A necessidade que a gente tem de adaptar as leis para novas tecnologias, novos valores, novas realidades sociais. Cada teoria que a gente vai ver aqui é, no fundo, uma tentativa de achar o equilíbrio perfeito nesse cabo de guerra. Ok, vamos mergulhar nisso então. Começando por um lado desse espectro, o lado que defende o texto da lei acima de tudo. É a lei como ela foi escrita. Para quem segue essa linha de pensamento, o mais importante de tudo é a clareza e a previsibilidade. O primeiro conceito importante aqui é o formalismo jurídico. A ideia é bem direta. O papel de quem julga é aplicar a lei exatamente como ela está no papel, de uma forma quase mecânica. Qual o objetivo disso? Criar um sistema onde o resultado de um caso seja o mais previsível possível. É a busca máxima pela segurança jurídica. Só que aí vem o porém, né? Os críticos dessa ideia dizem: peraí, é impossível ser um robô. A linguagem que a gente usa por si só já tem ambiguidades. E na hora de pegar uma regra abstrata e aplicar num caso real, com toda a sua complexidade, é impossível não fazer um juízo de valor. Para eles, essa neutralidade total é uma ilusão. Uma teoria com muita força, principalmente quando a gente fala de Constituição, é o originalismo. A bússola que não é só o texto, mas o que aquelas palavras significavam para o povo, para o público, lá na época em que a lei foi criada. A ideia é preservar a intenção original, como se fosse uma peça de museu que não pode ser alterada. E aqui está um ponto central. Para um originalista, se a sociedade mudou e agora quer algo diferente, o caminho correto é o processo formal de emendas à Constituição. Quem julga não tem a função de atualizar o significado do texto por conta própria. É uma defesa forte da estabilidade contra o que eles veem como interpretações criativas demais. Agora, vamos virar a chave. E se a lei não for só o que está escrito nos livros, mas sim o que de fato acontece lá nos tribunais? Essa próxima parte explora justamente as teorias que olham para a prática, para os resultados do mundo real. Bem-vindos ao realismo jurídico. Aqui, a perspectiva muda da água para o vinho. Para um realista, a lei que está no papel não é a lei de verdade. A lei de verdade é o que os juízes fazem. As normas, nesse jeito de ver, são só uma forma de prever como um tribunal provavelmente vai decidir, levando em conta não só o texto, mas também fatores sociais e até pessoais. E a grande preocupação que surge disso é o tal do ativismo judicial. Pensa bem, se a lei é, no fim das contas, aquilo que um juiz diz que ela é, isso não abre uma porta bem perigosa para que as convicções pessoais e políticas de quem julga acabem passando por cima do que está escrito na lei? Agora uma abordagem um pouco diferente. A topicatura. Pensa nela menos como uma teoria fechada e mais como um método para resolver problemas. Em vez de começar com a lei para depois aplicar, a tópica faz o contrário. Ela começa com um problema concreto. A partir daí, o jurista vai buscar por topoi, que são basicamente pontos de vista, argumentos que são bem aceitos na sociedade, para construir, peça por peça, a solução que parece mais justa para aquele caso específico. A crítica, claro, bate de novo na tecla da previsibilidade. Se cada caso é construído do zero a partir de argumentos que alguém escolheu, será que as decisões não correm o risco de se tornarem muito subjetivas, muito inconsistentes? O perigo é ignorar a coerência do sistema legal como um todo, tratando cada problema como se fosse uma ilha isolada.
Certo, agora a gente vai para o outro extremo do espectro, e é aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos dar uma olhada nas teorias que enxergam a lei não como uma estátua de pedra, mas como um organismo vivo, que precisa respirar e evoluir junto com a sociedade. A teoria da Constituição Viva é o grande exemplo disso aqui. A ideia é que princípios que não envelhecem, como liberdade ou igualdade, precisam ser lidos com os nossos olhos de hoje, pensando nos nossos desafios atuais. Desse jeito, a Constituição consegue se adaptar a um mundo com internet, com redes sociais, com novos debates sobre direitos, sem que a gente precise fazer uma emenda formal a cada 5 minutos. Mas essa flexibilidade toda tem um preço, como dizem os críticos, a incerteza. Se o significado da Constituição pode mudar com a interpretação, como a gente pode ter segurança sobre quais são as regras do jogo? E, talvez o mais importante, isso não acaba entregando o poder de mudar a lei mais importante do país para um grupinho de juízes que não foram eleitos pelo povo? Então, aqui a gente tem o grande confronto da interpretação constitucional cara a cara. De um lado, a lei como uma âncora, um texto com um significado fixo que nos dá estabilidade. Do outro, a lei como uma árvore, um documento vivo cujos princípios têm que crescer e se adaptar para continuarem fazendo sentido. A pergunta que fica é, qual dessas duas visões serve melhor a uma sociedade democrática? Levando a ideia de flexibilidade a um outro nível, a gente encontra a escola do direito livre. Essa corrente é bem radical. Ela defende que, quando a lei não diz nada, ou é incompleta, ou é simplesmente injusta, o juiz não só pode, como ele deve ir além da lei. O dever dele seria criar uma solução baseada diretamente num senso de justiça para o caso que ele tem na mão. O problema fundamental aqui, como dá para imaginar, é a segurança jurídica. Se cada juiz pode virar um legislador dentro do seu próprio tribunal, como é que a gente vai prever o resultado de uma disputa? As decisões poderiam ficar perigosamente dependentes da visão de mundo de uma única pessoa. Bom, vamos juntar todas essas peças agora. O que a gente viu não são só teorias isoladas jogadas no ar. São pontos dentro de um espectro, de uma linha contínua de pensamento sobre o que é a lei e como ela deveria funcionar na prática. Aqui nesse quadro a gente consegue ver todo o espectro de uma vez só. Percebe como cada teoria está tentando resolver o mesmo problema, mas cada uma prioriza um valor diferente? Uma busca a previsibilidade, outra estabilidade, outra praticidade, a adaptabilidade ou a justiça pura. Nenhuma delas é uma solução perfeita. Cada uma representa uma escolha sobre o tipo de sistema legal que a gente quer e o poder que a gente está disposto a dar para quem julga. E tudo isso nos deixa com a pergunta que, no fundo, define tudo. A função de quem interpreta a lei é ser como um árbitro que se limita a aplicar as regras que já existem, garantindo um jogo previsível para todo mundo? Ou é ser como um arquiteto que tem a tarefa de usar as ferramentas da lei para construir o resultado mais justo possível para cada situação? Não existe uma resposta única, e a busca por essa resposta continua, todos os dias, a moldar o nosso mundo.